Olá, graça e paz da parte de Deus. Na sequência de vídeos que nós montamos no nosso canal, neste vídeo eu gostaria de meditar apenas em 2 versículos lá no Novo Testamento, que é o Evangelho segundo João, no seu primeiro capítulo, nos versículos 38 e 39. Diz o seguinte o texto bíblico: E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: O que buscais? E eles disseram: Rabi, que quer dizer, traduzido é mestre, onde moras? E ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Pois bem, esse texto, essa narrativa bíblica, ela se dá logo depois do chamamento dos apóstolos, portanto, depois da escolha, da eleição dos apóstolos. O texto está epigrafado como os primeiros apóstolos de Jesus. Isso se deu no chamado, e isso é interessante nós salientarmos aqui, ressaltarmos essa ideia, esse complemento aqui. Mas o texto começa da seguinte forma, o texto que nós lemos: Jesus voltando-se. Então, primeiro, vamos dissecar aqui esses 2 versículos. Primeiro, o Senhor Jesus, ele se volta para os seus discípulos, aqueles que querem segui-lo. E ele, quando ele reparou, ele observou que alguém estava seguindo ele disse, ele voltando, vendo que eles o seguiam, porque Jesus vê, às vezes, aí vamos um pouco de devocional aqui. Às vezes a pessoa pensa assim: será que o Senhor Jesus está me vendo? Será que o Senhor tem se preocupado comigo? Será que Deus está olhando minha aflição, está percebendo? O texto diz: Jesus voltando-se, vendo que eles o seguiam, Jesus estava observando, Jesus estava vendo, e disse-lhes: O que vocês buscam? Que buscais? Então vamos dar uma pequena parada aqui. O que nós buscamos em Jesus? Estamos buscando Jesus para essa vida? Estamos fazendo de Jesus palco para shows? O que nós estamos buscando em Jesus? Olha, eu vou acreditar em Jesus se ele fizer um milagre na minha vida. O que nós vemos em Jesus? O que nós estamos buscando? Um filósofo? Um político? Alguém que pregou coisas bonitas e pregou o amor e está tudo certo só para essa vida? Jesus pergunta isso: o que vocês estão buscando em mim? O que vocês buscam? E eles disseram: Rabi. Então eles reconhecem a maestria, o senhorio do Senhor. Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Essa pergunta é muito interessante, porque eles não tinham resposta para o Senhor. Quando Jesus pergunta para eles: o que vocês buscam em mim? Eles não tinham resposta. Jesus tem a resposta. O homem não tem resposta para Deus. Então ele faz um ping-pong. Jesus fez uma pergunta para eles: o que vocês buscam? E eles rebatem com outra pergunta: onde moras? Mas atrás dessa pergunta, subjaz nessa pergunta, a seguinte colocação: nós queremos saber onde tu moras, onde é a tua morada. Como Jesus disse certa ocasião: meu reino não é deste mundo. Então, o que eles estavam querendo dizer aqui? Nós queremos saber como chegar à tua morada eterna. Nós queremos saber como te buscar para chegar à eternidade. Onde tu moras? A casa do Pai. Nós queremos saber. E por isso nós estamos te buscando. Nós não estamos te buscando por causa de porta de emprego, a cura de uma enfermidade, não. Aqueles homens, eles tinham um discernimento do que eles queriam com Jesus. Eles queriam saber onde era a morada eterna, onde era a morada do Pai. É verdade que eu estou tratando aqui, eu estou levando essa resposta para um lado espiritual, estou levando para um lado bem além do material, do físico. Então ele lhes disse: vinde e vede. Curioso aqui que Jesus não disse para aqueles homens o endereço. Olha, eu moro na rua tal, vocês seguem aquela rua e vocês virem à direita ou à esquerda e vocês vão ver onde é a minha casa. Não, ele deu uma resposta muito interessante: vinde e vede. Então, para saber onde é a morada do Mestre, nós temos que ir e ver, nós temos que segui-lo. Não é um endereço pré-programado, não é um endereço pré-constituído, não, nós temos que segui-lo. Por isso que ele disse: vinde, venham, me acompanhem e vocês verão.
Então dá a ideia de um dinamismo, não é algo instantâneo, não é algo pré-programado, não é uma liturgia. E é isso, eu sempre bato nessa tecla. As pessoas pensam em adoração como seguir liturgia, metas eclesiásticas. Então a cúpula da organização coloca metas, correntes de oração, mês disso, mês daquilo. Isso tudo é muito bonito, muito interessante, mas isso é mais uma liturgia. Nós temos que seguir o Senhor. Nós podemos cumprir tudo isso, não tem problema nenhum. Se deixar de cumprir também, ninguém está descumprindo texto bíblico nenhum. Ah não, mas você não está cumprindo a liturgia da nossa organização. Você não está pecando diante de Deus se você não cumprir aquelas metas mensais, semanais, que é posta, né? E às vezes imposta também. E isso não vale nada, porque a verdadeira adoração é o que fez aquela mulher. Ela vai aos pés de Jesus, ela quebra o vaso de alabastro, ela derrama o bom perfume, aquilo que ela tinha juntado, e ela chora aos pés do Senhor. Não tinha liturgia, não tinha cumprimento de metas, não tinha nada disso. Ela simplesmente se derramou aos pés do Senhor e ela chorava. Ela estava querendo dizer com as suas lágrimas, num dizer silencioso, que ela precisava do Mestre. Ela queria dizer com aquelas lágrimas que ela dependia do Senhor, que ela se entregava ao Senhor Jesus. Essa é a verdadeira adoração. Não se iludam com organizações religiosas, não se iludam com religiões. A verdadeira adoração é você com o Senhor. E disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava o Senhor. E ficaram com ele aquele dia todo. E era quase a hora 10ª. Na contagem do tempo daquela época, a hora 10ª equivalia mais ou menos aproximadamente às 16 horas, às 4 horas da tarde do nosso dia. Equivale a dizer que a viração do dia para o judeu se dava às 18 horas. Portanto, às 16 horas estava quase na viração do dia. O que significa isso para nós, se nós trouxermos para o lado espiritual? Significa dizer que é ficar com Jesus, ainda que a noite se aproxima, ainda que nós tenhamos que viver a noite, a viração do dia, um momento difícil da igreja, um momento difícil que nós estamos vivendo no mundo, um momento de violência, um momento de crise política, social, religiosa, mas eles ficaram com o Senhor até as 16 horas, que era a hora também que as pessoas largavam o serviço para irem descansar. Então a hora 10ª é a hora que normalmente estava virando o dia, as pessoas largavam a sua labuta e iam para casa para descansar. Então isso é muito sugestivo para nós, porque indica, quer isso com isso dizer que esses homens estavam ficando com o Senhor na hora da noite, seguiram a Jesus, foram para a casa do Mestre e ficaram com o Senhor Jesus até a hora 10ª, porque queriam descansar com o Senhor, porque Ele era o verdadeiro descanso. O verdadeiro descanso não é um mês, um dia, não, o verdadeiro descanso é o Senhor Jesus. Quando Ele fala o seguinte, que no rolo do livro está escrito de mim, isso quer dizer que também no decálogo, também nos 10 mandamentos está escrito de Jesus. Se Ele disse que todas as escrituras estão escritas sobre Ele, não vai ser nos 10 mandamentos, no decálogo, porque não vai conter Jesus. Mas onde está contido Jesus? Não matarás, não cobiçarás. Os primeiros mandamentos falam do relacionamento do homem com Deus. Os mandamentos finais falam do relacionamento do homem com outro ser humano, né? Amar o seu próximo, não cobiçar as coisas do próximo, etc. Mas tem tem um mandamento que foi o único que Jesus não repetiu nos tempos neotestamentários. Jesus repetiu para um jovem: olha, não matarás, não farás, mas tem um único que ele não repetiu. Mais tarde disse o seguinte: eu sou o descanso, né? Encontrareis descanso em mim. No original ele estava dizendo: vocês vão encontrar em mim o quê? O Shabá, o sábado. Então, devemos guardar o sábado? Sim, devemos guardar. Mas quem é o sábado? Um dia na semana? Um mês? Até porque o calendário dos judeus não é o mesmo calendário nosso. Ele estava dizendo o seguinte: é guardar Jesus. Só que Jesus, como Paulo falou, é o mistério. Não são todos que alcançam esse mistério. São poucos, porque as pessoas olham superficialmente. Mas quando vamos buscar a Cristo, lá está Ele nos 10 mandamentos. Lá está Ele no Gênesis, quando falou: haja luz e houve luz. Lá está Ele na pedra que foi tocada por Moisés e deu água. E Jesus, ele está permeando todas as escrituras. Isso é bom que nós entendamos isso. Então, esse texto nós vamos encerrar com
quase a hora 10ª. Era uma hora indo para o descanso, era uma hora de largar o labor terrestre. E essa é a ideia, ficar com Jesus seja na virada do dia, ficar com Jesus nas horas difíceis, nas horas fáceis, ficar com Jesus, procurar saber a sua morada. É isso que nós queremos transmitir para os irmãos. Que Deus possa abençoar, graça e paz a todos. Antes de terminar o texto, eu já ia terminando, mas eu quero esclarecer, que já me perguntaram por que eu uso esse comprimento graça e paz. Graça e paz é um comprimento que tem em todas as 13 cartas de Paulo. Todas as 13 cartas, sem exceção, nós vemos as 13 cartas paulinas no Novo Testamento. Nos primeiros 3, 4 versículos, nós vamos ver o cumprimento, a saudação que Paulo fazia às igrejas, né? Graça e paz. Interessante que graça é a causa e paz é o efeito. Se eu tenho a graça como causa, eu vou ter um efeito, que é a paz. E alguém me disse o seguinte, mas quando Jesus entrou para falar com os discípulos, ele disse o seguinte, eu saúdo com a minha paz. Ele não falou graça, mas é claro que ele não ia falar graça, porque ele é a própria graça. Então quando Jesus entrava e saudava com a paz, ele estava entrando, e ele era a graça encarnada, e ele saudava com a paz. Então ali você via a graça e a paz. E por isso que Paulo fala graça, que é Jesus, e paz, porque é o que ele produz no ser humano. Graça e paz, então, a todos os que me ouvem, e que Deus os abençoe ricamente.